Quando você fica sabendo que é pro resto da vida, aí cai a ficha. Já faz mais de 2 anos que eu não urino mais. Depois de 2 horas de diálise, a pressão baixa e aí dá hipodermia, aí dá vômito, aí dá tudo. A máquina já fazia parte da minha vida. Depois de 50 anos de trabalho como caminhoneiro, não era bem assim que Luiz tinha planejado a aposentadoria. Os planos que eu tinha quando me aposentei da Reunida, era para mim, eu tinha outro segmento de vida, que aí Deus pifou rir, me desmantelou tudo. As marcas da hemodiálise não aparecem só na história da vida dele, mas também no corpo. O procedimento dilata as veias e deixa sinais que ele não gostaria de ver nem de sentir. Há 12 anos, desde quando o rim parou de funcionar, Luiz passa 3 tardes por semana ligado à máquina para filtrar o sangue. É mais de 1 década sem urinar, já que os rins não trabalham. A rotina de José é parecida. 3 vezes por semana, 4 horas por dia, por cada vez que a gente faz hemodiálise. E se não fizer... Começa com uma fraqueza, mal-estar, não consegue fazer as suas atividades normais, ela começa a inchar, depois ela começa a ter vômitos, não consegue se alimentar, tudo, vomita, soluços. Finalmente, se ainda nesse período todo não for diagnosticado que ela tinha um problema renal, ela pode entrar em coma ou ter uma parada cardíaca até. A hemodiálise é uma alternativa para quem sofre de insuficiência renal crônica terminal. São pacientes que perderam a atividade do órgão responsável por regular a pressão arterial, eliminar toxinas, controlar a quantidade de água e sal no corpo, entre outras funções. E é esta máquina que salva vidas. São colocadas 2 agulhas, né? Uma onde puxa o sangue, que leva até a máquina, e aqui dentro desse capilar é que é feita a hemodiálise. Aqui dentro que é realizada a limpeza do sangue, a retirada de excesso de líquido, e o sangue volta para o paciente pela outra via. Hemodiálise você não tem como explicar. Você tem que fazer hemodiálise para saber o que é hemodiálise. A insuficiência renal crônica pode ser consequência de diabetes ou pressão alta, mas também pode aparecer de repente, sem causas definidas. Alguns hábitos, como fazer exames de sangue e de urina periodicamente e beber bastante água, podem diminuir as chances da doença aparecer. Quando o problema se agrava e a hemodiálise vira um caso de vida ou morte, é tarde demais para mudar os costumes. Os pacientes não podem beber água ou qualquer outro líquido. Estar numa festa, numa lanchonete ou numa cafeteria vira um momento complicado. Se eu tomar muita água, ficava inchada. Fim de semana, se tomava muito líquido, chegava no outro dia na máquina, estava com 4, 5 quilos a mais. Daí passava mal na máquina. Por consequência do emocional não estar em equilíbrio, daí o físico também entra em blackout, né? Todos nós sabemos que quando a gente não está bem emocionalmente, o nosso sistema imunológico diminui e daí todas as doenças podem estar acontecendo. Para cicatrizar o sofrimento, Edson encontrou apoio em quem estava bem perto. Se não fosse o apoio da família, da esposa, a gente não aguenta. Por mais filhos que você tenha, cada um tem a sua vida, o seu trabalho, os seus filhos, então, para quem sobra? Os 2. Mas Nilo não pôde contar com esse conforto emocional. Eu estava com a minha família, com a minha esposa e minha filha aqui. E quando comecei a fazer hemodiálise, não tinha completado nem 1 mês de hemodiálise, ela pegou as malas e a filha e foi para o Rio Grande do Sul, em Pelotas. Aí fiquei sozinho aí. A parada das atividades do rim também mudou a vida de Juliano, e muito mais cedo do que ele poderia imaginar. Aos 20 anos de idade, descobriu que para viver e realizar os tantos sonhos que tinha, precisava fazer hemodiálise. É uma coisa que a gente não espera, acontece com os outros e nunca com a gente. Por que eu cheguei ali? Aí você vê que você errou. Aquelas chamadas de atenção da família, aquelas chamadas de atenção do médico.
Edson e Nilo terminaram essas histórias felizes. Eles sentiram o prazer da independência depois que fizeram um transplante. Com Najá também foi assim. As lembranças dos quase 3 anos de hemodiálise agora ficam apenas nas fotos. Quando apareceu um doador, eu estava na máquina, fazendo hemodiálise. Me ligaram, achei que era brincadeira. Daí a doutora disse, não, apareceu um doador, quer fazer um transplante? E eu disse, claro que eu quero, né? Daí eu comecei a chorar, não sabia se era alegria, se era tristeza, o que era. Mais tarde, ela percebeu que era alegria mesmo. Santa Catarina é o estado brasileiro que mais realiza transplantes de rim. Neste ano foram feitos 95 até o mês de maio. Mas na fila, mais de 200 pessoas ainda esperam um órgão compatível. Luiz não é um deles. Aos 73 anos, ele decidiu que não quer receber a doação. Eu acho que essa idade já deu, né? José vai receber um rim da própria filha. Para quem vai ficar ou chegar por aqui, ele dá um recado. Se alguém vê essa reportagem aí, aquele que estiver fazendo, que assistir, nunca deixar de tomar o medicamento que a médica manda e cumprir rigorosamente o que o nutricionista passa. O importante está nisso ali, ó. É o medicamento e a comida também.